Hoje nós vamos estudar a cura daquele homem que nasceu cego. Nasceu cego, cego de nascença. Só que, como eu disse, essa série não tem por objetivo estudar os milagres. Não é o objetivo desta série, estudar os milagres, mas estudar o que está acontecendo paralelamente aos milagres e quais as lições que cada milagre de Cristo tem para a nossa vida hoje. Esse é o objetivo. O que é que eu aprendo ao estudar os milagres de Jesus? O que é que os milagres dele, praticados há 2000 anos atrás, têm a ver com a nossa vida hoje? Esse é o objetivo dessa série. Quais as lições que nós vamos tirar? E essa noite você vai ter aí uma pálida ideia do que vem pela frente. Vocês vão ver quanta coisa, quanta lição para nós hoje tem neste episódio desse milagre. Quanta coisa tem a ver com a nossa vida. O que Jesus está dizendo para nós naquilo que ele fez há 2000 anos atrás? Abra sua Bíblia. Aliás, quem não trouxe a Bíblia, basta erguer a mão, nós temos Bíblias aqui, tá? Quem quiser acompanhar, erga a mão e a Bíblia vai até o seu banco, para você poder acompanhar. João capítulo 9. E essa noite nós vamos ficar só aqui no capítulo 9 de João. João capítulo 9, onde nós vamos extrair todo esse estudo, onde está registrado este milagre. João 9. Eu vou começar então lendo o verso 1. João 9, capítulo 9, verso 1. E diz assim: quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Para aqui, nesse verso 1. Curto o verso, né? Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Grande maioria das pessoas, a grande esmagadora maioria, lê este verso e não vê nada demais. Jesus ia passando e viu um cego. Bom, e daí? Vocês vão ver rapidamente aqui, porque nós não temos tempo, o que é que esse verso está dizendo e nós não estamos percebendo. Primeiro, onde isso aconteceu? É importante entender. Jerusalém. Tempo que isso aconteceu? No tempo de Jesus. No tempo de Jesus, o que significava Jerusalém? Se nós compararmos com os nossos dias, Jerusalém no tempo de Jesus era a capital do mundo. Era a cidade mais importante da época. É como se nos nossos dias dissesse assim: Jesus ia passando em Nova York, estava passeando em Nova York e viu um cego de nascença. Muda alguma coisa para você? Pensa comigo. Se eu, Mauro Braga, ou você, eu, graças a Deus, já tive oportunidade de estar em Nova York algumas vezes, e é realmente uma cidade impressionante. Ali você tem a noção do que é o poder do capital. Uma cidade muito forte. É hoje a capital do mundo. O poder financeiro está todo ali. Eu pergunto, eu estive lá e vocês, se você tiver a oportunidade de estar em Nova York, que é um lugar onde tem tanta coisa para se ver, para se ouvir, para se fazer, lugares, você conseguiria prestar atenção num cego de nascença na calçada em Nova York? Esse primeiro verso já mostra a diferença entre Jesus e eu. Esse verso já distingue Jesus de nós. Porque ele é capaz, numa situação dessa, num lugar deste, de prestar atenção num cego de nascença, coisa que eu confesso a vocês que eu nunca faria, num lugar desse. Eu não teria nem tempo para olhar para um cego, com tanta coisa para ver. Veja a diferença entre Jesus e nós. Ele presta atenção num cego de nascença, estando ele em Jerusalém, tendo tanta coisa para ver e ouvir. Portanto, esse verso já mostra a diferença entre ele e nós. Segunda coisa, esse verso estabelece uma coisa muito importante para nós. O que é que nós costumamos ver? O que é que você está acostumado a ver? Em primeiro lugar, onde quer que você esteja. Resposta, vale para mim. Aquilo que é mais importante, que é prioridade para mim, sim ou não? Eu busco com os meus olhos aquilo que é mais importante para mim. Aquilo que é prioridade. Então, se eu vou visitar Nova York, eu vou buscar fazer naquela cidade, vou buscar as coisas que eu considero importantes. Então, se eu gosto de música, eu provavelmente vou procurar um lugar onde haja música de qualidade, ou vou entrar numa loja de discos para comprar discos diferentes. Enfim, música é prioridade para mim. Se eu gosto de shows, eu vou procurar um show e assim por aí vai. Por quê? Porque eu vou buscar aquilo que é importante para mim, que os meus olhos
olham como prioridade. O que esse verso diz para nós? Ele mostra o que é mais importante para Jesus. Como ele é diferente de mim, né? Enquanto os nossos olhos buscam coisas que são as nossas prioridades, Jesus busca as pessoas, ele busca as pessoas, os sofredores, os aflitos, porque estes são prioridade para ele. Percebe o que esse verso está dizendo? Olha quanta diferença entre ele e nós. Ele mostra aqui quais são as suas prioridades. Tem um outro detalhe, cego de nascença. Por que o cego estava lá em Jerusalém naquele dia? De nascença. Você já tentou imaginar o que é um cego de nascença? Quando acaba a luz, nós tivemos um apagão recente aqui, né? Não sei se aconteceu com você, o que aconteceu na minha casa. Quando acaba a luz de repente assim, qual é a última coisa que a gente consegue encontrar? A vela. A casa de vocês é igual a minha, então? Nessa hora a gente nunca se lembra de onde guardou a vela, né? Impressionante. Aí você bate com a quina na porta, a quina na mesa, porque é uma escuridão, e cadê o raio da vela? E, aliás, eu acabei desistindo e fiquei esperando a luz voltar, porque eu não achei a vela. E no escuro é um pouquinho mais difícil de achar, né? Enfim, na escuridão as coisas são terríveis. Tenta imaginar alguém nascer assim. Aliás, eu fico pensando, eu não sei se tem alguma coisa mais terrível do que a cegueira. É difícil imaginar. Esse homem passou a sua vida assim. Eu imagino que ele tentou de tudo que ele podia recorrer naquele tempo. Medicina, curandeiros, qualquer um que oferecesse alguma possibilidade dele enxergar, eu acho que esse cego correu atrás. Aí ele ouviu falar de um tal de Jesus, que fazia um morto ressuscitar, que colocava as mãos e curava a lepra, que dizia levanta e anda, e o paralítico andava. E ele pensou, é a minha única opção, é a minha salvação, eu tenho que buscar esse Jesus, quem sabe ele faz um milagre e me dá a visão. E ele foi atrás de Jesus, foi procurar, não foi um encontro casual, aquele homem estava aguardando a passagem de Jesus por Jerusalém. E eu pergunto, e Jesus sabia que aquele homem estava aguardando? Por que ele viu o cego? O que eu tiro para a minha vida? Se eu estiver aflito com algum problema, e eu estiver procurando por Jesus, como a única solução da minha vida, ele vai passar por mim e vai parar para me ver? Olha o que esse verso está dizendo. Jesus viu o cego de nascença, porque havia um encontro marcado ali, na eternidade entre os dois, entre o aflito e Deus, entre aquele que o busca e aquele que encontra. Por isso Jesus viu, Jesus sabia daquele encontro, ele sabe de todas as coisas. E é assim conosco, se alguém está aflito, buscando ele de coração, você pode ficar tranquilo, você vai encontrar, porque os olhos dele, como um radar, estão buscando aqueles que o buscam, estão tentando captar a aflição, o desespero daqueles que precisam dele. Jesus tem um radar que ele capta, enquanto o ser humano está brincando e olhando para as coisas que deslumbram, Jesus está com os olhos em nós. Como é bom acordar e saber disso, saber que eu sou prioridade para ele. Ele não se distrai com nada, ele não se distrai com as luzes da cidade, as boates, Jesus não se distrai, os olhos dele estão fixos em nós, porque nós somos prioridade para ele. Esse cego ensina 3 coisas para nós. Por que ele buscou Jesus, hein? Por que você acha que ele buscou Jesus? Primeiro, sofrimento muda as prioridades. Às vezes nós estamos com saúde aqui hoje, pensando só em futilidade, discutindo por besteira, brigando por bobagem. De repente vem uma doença, um hospital, quebra uma perna, perde um emprego, e aí a gente ergue os olhos para Deus. A doença ou a necessidade muda as prioridades do ser humano. Por isso Jesus permite a aflição, porque Ele quer alterar as nossas prioridades. Eu não conheço nada para mudar a prioridade de alguém do que o sofrimento, a dor. Altera a prioridade, a gente logo esquece das banalidades, das futilidades. Segunda coisa, na necessidade, Jesus passa a ocupar na nossa vida o seu verdadeiro lugar. Que lugar é esse? O primeiro. É só na necessidade que ele ocupa o primeiro lugar.
Quando está tudo bem, ele ocupa o 10º, 15º, eu tenho tempo para a faculdade, para trabalhar, para namorar, para ver televisão, para ver novela, para ver filme, para ouvir música. De repente, se sobrar um tempinho, aí eu faço uma oração para Jesus, morrendo de cansaço na cama. Se sobrar um tempinho. Mas quando eu estou sofrendo, ele ocupa o primeiro lugar. Eu já acordo e já penso em orar, já penso em pedir socorro para ele. Olha como muda a prioridade. E ele passa a ocupar o primeiro lugar. E mais uma coisa para a gente ir para o segundo verso. Deu para perceber que se quiser ficar no primeiro verso, a gente passa a noite aqui. Mas eu preciso andar. Só para terminar, tem mais um detalhe que esse cego carregava. É o preconceito daquele tempo, porque no tempo de Jesus, como os fariseus entendiam a cegueira? Castigo de Deus. Olha só, para eles, toda a enfermidade, especialmente a lepra e a cegueira, eram considerados castigos de Deus para o pecador. Então, na visão deles, se a própria pessoa cometeu um pecado grave, ou os seus pais, olha a gravidade, ela ou os pais, eles entendiam que Deus castigava através disso. Então, o cego, além do sofrimento que ele tinha da cegueira, ele ainda enfrentava a discriminação social, porque por onde ele passava, ele era visto como um grande pecador, castigado por Deus. Ainda carregava isso com ele. Lá vai o pecador. Ele é cego porque ele é muito pecador. Olha como era. A cegueira, a doença era castigo de Deus. É assim que eles viam. Então aquele homem ainda carregava todo esse preconceito. Agora nós vamos começar um pouquinho mais rápido para andarmos. Vamos ver o milagre. E eu quero que vocês prestem atenção, porque eu disse que o foco não está no milagre. Preste atenção que 4 grupos de pessoas vão se envolver neste milagre. 4 grupos. Eu vou chamar a atenção em cada um deles. Preste atenção no comportamento dos 4 grupos e veja se nós, por acaso, estamos identificados em algum deles. Se nós nos enquadramos em algum destes 4 grupos pelo seu comportamento. Veja se você se identifica em algum desses grupos. Vamos ver? Verso 2. Os discípulos de Jesus, presta atenção, entrou em cena o primeiro grupo. Quem são? Os discípulos. Primeiro grupo que vai se envolver nesse milagre. Os discípulos de Jesus perguntaram. Olha a pergunta deles. Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais. Mas isto aconteceu para quê, hein? Para quê? Qual a finalidade? Para que se manifestassem nele as obras de Deus. Vocês viram que eu coloquei aqui a visão daquele tempo? Eu inventei alguma coisa? Qual foi a pergunta que eles fizeram para Jesus? Os discípulos. Quem está fazendo essa pergunta é a igreja de Deus. É a igreja que está perguntando para ele. Olha como o pensamento impregnava naquele tempo. Eles perguntaram, mestre, Rabi, mestre, quem pecou? Ele ou os pais dele para que ele nascesse cego? Olha o pensamento da época. Perguntaram para Jesus. Interessante, porque muitos usam a Bíblia de maneira distorcida para defender algumas teorias que são antibíblicas. E eu não quero aqui criticar nenhuma religião, não faz parte da nossa classe entrar no mérito com outras religiões. Mas esse verso que nós estamos lendo aqui, a resposta de Jesus, destrói a lei do karma. Que a lei do karma é isso. Você resgatar algo que você fez. Quem pecou? Ele ou seus pais? Para que ele nascesse cego. Olha, karma. É importante a resposta de Jesus? Não é importante? Eu não mudaria de canal. Deu agora intervalo, né? Chamaram os comerciais. Fantástico diz que em seguida vem Jesus respondendo. Eu não mudaria de canal. E você? Eu queria esperar a resposta dele. Mas antes da resposta dele, vamos analisar o comportamento dos discípulos. Primeiro grupo. Enquanto Jesus consegue prestar atenção num cego de nascença, porque ele é prioridade. Enquanto Jesus está com os olhos no aflito, no necessitado, o que os discípulos viram? Eles olham para o cego e só conseguem ver uma questão teológica. Quem pecou? Ele ou os pais? Eles não estão preocupados com o sofrimento, com a aflição do cego, eles estão discutindo teologia. Ou seja, o comportamento desses discípulos revela
cristianismo intelectual. Pessoas que vêm para a igreja, pessoas que se dizem cristãs, cujo cristianismo não sai do nível intelectual. O cristianismo para algumas dessas pessoas é um conjunto de regras, é teologia pura, é doutrina, só que o cristianismo não vai até o coração, não se transforma em amor ao próximo. Onde está o amor ao próximo aqui com o cego? Eles estão discutindo teologia. Será que eu, Mauro Braga, me enquadro nesse grupo de cristãos, que o meu cristianismo não passa de teologia? Conhecimento bíblico, saber onde está cada verso, explicar cada verso, mas a minha religião só fica nisso? Aqui no nível intelectual, a minha religião não vem para o coração? Sou eu esse tipo de cristão? Não é uma lição? Que tipo de cristão você é? Que tipo de cristão eu sou? Será que as pessoas que buscam esta igreja aflitas, precisando de encontrar Jesus, encontrar amor, auxílio, será que elas encontram só teologia? Será que tudo o que nós sabemos discutir é se devemos guardar o sábado ou não? Será que as pessoas lá fora estão preocupadas com isso? Será que é isso que elas vêm buscar aqui dentro? Não é uma boa pergunta? Fizeram para Jesus. Eu gostaria de ouvir a resposta dele. Verso 3. Vamos ver o que Jesus respondeu aqui. Ele respondeu assim: respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que nele se manifestassem as obras de Deus. Olha só, Jesus destruiu a teoria do karma. Jesus falou, nem ele nem os pais, a cegueira não tem nada a ver com isso. Nada a ver com o pecado dele nem dos pais. De certa maneira, de certa forma, lógico que toda enfermidade, toda doença tem a ver com a transgressão da lei de Deus. Isso nós sabemos. Ora, se eu transgrido a lei de Deus e fumo, e eu tiver um câncer, tem relação direta. Toda enfermidade tem a ver com transgressão. Mas Jesus está querendo dizer o seguinte, mas isso não é castigo de Deus, isso é consequência. Isso não é castigo. Mas tem um detalhe importante, aqui no original, aqui diz assim, nem ele nem pecou, mas foi para que, esse para que, quando você vai no original, é uma palavra chamada inã, é uma preposição, e essa preposição quer dizer assim, já que ele nasceu cego, uma vez que ele nasceu cego, por causa dele ter nascido cego, as obras de Deus vão se manifestar na vida dele. É isso que Jesus está dizendo, já que ele nasceu cego, então Deus vai manifestar suas obras. Mas o importante, Jesus destruiu a lei do karma, que diz que não há relação nenhuma. Amigos, é impressionante como se ensina errado, às vezes tomando um verso bíblico e tirando ele do contexto. Percebe o pensamento da época? Tiraram do contexto. Relacionaram pecado com maldição de Deus, cegueira com castigo de Deus. Isso é tirado do contexto. A Bíblia não ensina isso em lugar nenhum. Me faz lembrar uma história, já contei algumas vezes, daquele filho do pastor que fez 18 anos e pediu para o pai um carro. Aí o pai disse assim, calma aí, antes de a gente conversar sobre carro, nós temos que falar sobre 3 coisas. Garoto de 18 anos, 3 coisas. Primeira coisa, as suas notas na faculdade andam péssimas, você não estuda. Olha as suas notas no último trimestre. Segunda coisa, você não lê mais a Bíblia, você não frequenta os cultos, você não estuda, a sua vida espiritual está péssima. E terceira coisa, esse cabelo comprido horroroso que você usa. O jovem virou as costas, saiu meio chateado. 6 meses depois, o pai estava lendo a Bíblia, e o rapaz se aproximou. Pai, podemos conversar? O pai tirou o óculos, falou, tá bom meu filho, pode dizer. Viu minhas notas na faculdade nesse último trimestre? O pai disse, vi meu filho, você melhorou muito, você está de parabéns, eu quero o teu bem. São outras notas, é outra coisa, você melhorou demais nos estudos. Pai, se eu tenho visto que eu tenho lido a Bíblia todo dia, que eu não tenho mais faltado aos cultos na igreja, que eu tenho feito oração todo dia, lógico que eu percebi, meu filho, como é que eu não ia notar isso? Eu e sua mãe te amamos, nós queremos a tua salvação. É evidente que eu notei. Aí o rapaz falou, e agora pai? E agora, qual é a desculpa para o carrão? Aí o pai falou assim, não, faltou a terceira coisa, esse cabelo comprido horroroso que você não cortou. Aí ele falou, pai, eu tinha certeza que o senhor ia tocar nesse assunto, mas eu tinha certeza, mas eu vou pegar o senhor. O senhor sabe o que eu descobri nesse livro aqui na Bíblia, que o senhor me fez ler todos os dias, e eu li? Eu descobri, pai, que os homens mais importantes e mais fiéis a Deus, de todos os tempos, eram cabeludos. Inclusive,
e principalmente Jesus. E o pai respondeu: é verdade, e todos andavam a pé. Se você tirar do contexto, vira pretexto para qualquer coisa. Tira do contexto. O que tem a ver uma coisa com outra? Mas tira do contexto. Tem gente ensinando a Bíblia assim, pega um verso, tira do contexto e fica defendendo umas doutrinas aí, que não tem nada a ver. É só tirar do contexto. Você faz o que você quiser. Como é que se diz lá? Tirou um verso do contexto, tira o texto do contexto, vira pretexto. Se você tirar um texto do contexto, vira pretexto para qualquer coisa. E aqui Jesus está mostrando que não tem nada a ver uma coisa com outra. E eu aprendo mais uma coisa. Ele perguntaram por que ele nasceu cego, por causa dos pecados dele ou dos pais, e Jesus ensinou uma coisa para nós. Tem coisas na vida que enquanto você ficar perguntando por que, você não encontra resposta. Senhor, por que isso? Por que eu não consigo emprego? Por que eu só tenho prejuízo financeiro? Por que o meu filho foi para a droga? Por que a minha filha fez isso? Por que a minha vida está essa desgraça? Por que? E às vezes não vem a resposta. Deus está ensinando que para você encontrar a resposta para alguns problemas, tem que mudar a pergunta. Às vezes não é por quê, é para quê. Se você perguntar: Senhor, para que eu estou passando por isto? Aí você vai encontrar a resposta. Para quê? Qual o objetivo que você está passando por aquilo na sua vida? Porque tudo tem um propósito. Para que isso agora? O que eu preciso aprender com esse sofrimento? Muda a pergunta e você vai encontrar a resposta. É isso que Jesus está ensinando. Muitas coisas não é por quê, é para quê. Verso 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Para aqui, porque aqui Jesus vai fazer uma coisa que é outra lição para nós. Ainda ele está lidando com o primeiro grupo, com os discípulos. Vocês perceberam no que os discípulos colocaram o foco quando viram o cego aflito? Viram lá o necessitado. Qual é a lição que eu como igreja aprendo aqui? Qual foi a primeira coisa que os discípulos viram no cego? O que eles se preocuparam? Qual foi a primeira coisa com que os discípulos se preocuparam quando viram o cego? Com o pecado dele. Quem pecou? Ele ou seus pais? Primeira coisa que eles se preocuparam foi com o pecado. Pergunto: será que eu, quando alguém vem procurar a Deus ou a Jesus desesperado, será que a primeira coisa que eu me preocupo e que eu vejo nas pessoas é o pecado delas? Será que é isso que eu fico observando? Será que é isso que eu vejo? Eu fico julgando a pessoa por aquilo que ela fez na sua vida? Alguém que vem da prostituição, ou vem do homossexualismo, ou vem das drogas, será que eu só consigo botar os olhos no pecado na vida da pessoa? Jesus muda o foco, tirou o foco do pecado e falou assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Jesus tira o foco do pecado e põe o foco na misericórdia de Deus. Que lição para nós, para mim. Preciso olhar para as pessoas e tirar o foco do defeito delas e colocar na misericórdia de Deus para com o defeito delas. Quem sou eu para julgar alguém? Jesus está ensinando para nós assim, para de olhar para o pecado dos outros e ver a misericórdia de Deus para ele, o perdão que ele pode receber de Deus. Ele tem que entender que ele está perdoado para seguir a esse Deus. Mostra a misericórdia, mostra o amor de Deus. Não fica apontando o dedo para um irmão e mostrando o pecado dele. Ele não precisa que você faça isso. Ele já sabe. Que lição, hein? Jesus tira o foco do pecado e leva para a misericórdia de Deus. Como é gostoso quando eu lembro na minha vida, no meu passado, como é bom para mim saber que o foco para Deus não está nas besteiras que eu fiz na vida, mas o foco está na misericórdia que Ele me deu, no perdão que eu recebi, e que eu tenho que comunicar às outras pessoas. Outra coisa, aqui Jesus mandou ele passar, fez lodo, cuspiu na terra, Jesus fez um barro ali, passou, untou os olhos do cego, e mandou ele até o tanque de Siloé. Pergunto, primeiro, por que Jesus cuspiu na terra e fez barro? Ele não poderia ter dito para o cego assim, abra os olhos e veja. Teria alguma dificuldade para o cego enxergar? Faltaria algum poder para Jesus para fazer isso? Será que o poder está no barro? O barro é alguma essência milagrosa?
Então por que ele cuspiu, fez barro e usou barro? O que ele quer ensinar para nós? Antes disso, desse episódio, quando é que você se lembra que Deus colocou as mãos no barro? Fez o quê? Criou o homem, criou o ser. Ali Deus quer ensinar uma nova coisa para nós. Ali vai nascer uma nova criatura espiritual. Deus vai recriar um homem, cujo símbolo é a cegueira, e Jesus vai recriar este homem. Então ele usa a mesma matéria-prima, o barro, e vai nascer uma nova criatura. Se ele usou a mesma matéria-prima, ele vai recriar. É um novo ato de criação, é uma nova criatura que vai nascer ali, e você vai ver logo em seguida. Ele usa o barro, a mesma matéria-prima. Depois ele diz assim: vai até o tanque e se lava. O que diz aqui, no final do verso 7? Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Eu já usei esse verso, eu não sei quantas vezes dentro do estudo bíblico. E alguém pode dizer assim: peraí, Mauro, mas usar esse verso para que estudo? Justificação pela fé. Mas o que tem a ver esse verso? O que tem a ver? Quantas vezes, estudando com irmãos queridos de outras denominações, a gente escuta assim: não precisa mais guardar a lei, porque agora você é salvo pela graça, nós estamos no império da graça, a lei foi abolida, é só para o Velho Testamento, é para judeu. Quantas vezes a gente ouve isso? Aí, às vezes você quer mostrar versos claros, mas a pessoa não aceita, tem que deixar o Espírito Santo trabalhar. Aí você toma um verso desse aqui e fala assim, vamos prestar atenção? Diz assim: ele foi, disse o verso, ele foi, fé. Ele acreditou em Jesus e foi. Jesus mandou ele até o tanque. Presta atenção, chega que está cego de nascença. Jesus passa barro no olho dele e diz assim: vai até o tanque e se lava. Uma pessoa podia dizer assim: peraí, Jesus, eu já estou enfrentando um baita de um problema aqui, só me vem com superstição, passar lodo nos olhos. Não, ele acreditou, teve fé e foi. Fé. Diz: lavou-se, obediência. Obedeceu. Fez o que Jesus mandou. Voltou vendo, diz o verso. É um verso rápido, né? Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Bênção. Aí você fala assim para a pessoa, uma equação matemática: fé mais obediência igual a bênção. Eu já vi evangélico ficar assim: bom, não é, bom, é, não, é. Fé mais obediência é igual a bênção. Só fé sem obediência não tem bênção. Fé, eu sou salvo pela fé, mas eu tenho que obedecer a Deus e guardar os seus mandamentos se eu quero ser abençoado. Para me salvar basta fé, para me manter salvo eu tenho que obedecer, para receber bênção é fé mais obediência. Isso é uma equação simples, qualquer criança entende isso. É por isso que eu gosto de usar esse verso aqui em estudo bíblico, porque a pessoa engasga. Fé mais obediência igual a bênção. Você quer ser abençoado? Porque normalmente os evangélicos em geral, eles só pensam na bênção, né? De Deus eles só querem a bênção. Obediência não. Estou livre, não preciso fazer mais obedecer, estou salvo pela graça. É aquele negócio, né? Você vai ao médico, o médico detecta lá, pneumonia. Aí ele manda você tomar o remédio, te dá os primeiros socorros, aí você começa a melhorar, agora você vai para cá, você vai tomar esse antibiótico aqui. Aí eu digo assim: não, estou bem, estou salvo, não preciso mais tomar remédio, já estou salvo. É assim, estou salvo, não preciso mais guardar mandamento. Os mandamentos são um remédio, ele é um antibiótico para você se manter salvo. Ué, então você está dispensado de continuar tomando a medicação? Vai voltar para o hospital. Verso 8. Ah não, antes do verso 8, diz que ele voltou vendo. Eu vou tentar ver se eu consigo dentro do tempo aqui, mas não dá para pular certas coisas, não dá, é muita lição aqui. Voltou vendo. E eu estou às vezes na minha casa lendo isso aqui, eu fico parado pensando, eu gosto da Bíblia, eu adoro estudar a Bíblia, tentando realizar na minha cabeça. Eu gosto de ir lá para Jerusalém e ficar lá, eu fico imaginando que eu estava assistindo lá. Eu falei: peraí, voltou vendo? Amigo, vamos pensar uma coisa: cego de nascença, esse homem vai encontrar com Jesus, acontece um milagre desse, ele passa lodo, vai ao tanque, lava e volta enxergando. Eu pergunto para você, como é que você acha que esse cidadão voltou? Vamos pensar, tem duas maneiras dele ter voltado. Ele pode ter voltado por Jerusalém, assim: olá, tudo bem? Tudo bem com o senhor? Pronto. Você acha que foi assim que ele voltou? Eu acho que ele veio dando pulo dessa
nessa altura aqui, o cara veio fazendo um estardalhaço, uma confusão, ele veio contando para todo mundo, ele veio parando, veio o maior carnaval, eu acho que deu no Fantástico naquele domingo. Você imagina a bagunça que aquele cego não fez, o estardalhaço que ele não fez, ele deve ter contado para toda Jerusalém, era o assunto do dia. E aí eu tomo mais uma lição de Jesus, e a lição é: quando eu recebo a bênção de Deus, quando eu nasci de novo das mãos de Jesus, quando eu me converti, eu fui para casa quietinho, sem fazer barulho, ou eu vim fazendo estardalhaço e contando para todo mundo? Que tipo de cristão é você? Está quietinho em casa vendo novela, ou você está contando para todo mundo? Que tipo de cristão é você? Você tem contado o milagre? Você tem dito para as pessoas: olha, eu era assim, vocês não sabem como era a minha vida. Estou falando de mim, sério mesmo. Vocês não têm noção de como era a minha vida. O que eu fazia até os 40 anos. Tanto que eu tenho amigos hoje que olham e falam assim: não, aconteceu algum problema com o Mauro, algum caso tem que ver num psiquiatra tal, porque se contar para os outros, olha, eu era assim, mas hoje eu estou assado. A gente tem que contar para as pessoas o milagre de Jesus na nossa vida. Esse cego fez isso. Jesus não tinha profetizado para que as obras de Deus se manifestem na vida dele? Já estão se manifestando? As obras de Deus estão se manifestando? Verso 8, vai entrar em ação o segundo grupo. Agora, presta atenção, o segundo grupo. Então, os vizinhos, pronto, segundo grupo que vai entrar em ação. Os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntaram: não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele, outros: não, mas parece-se com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Amigo, você lê isso aqui, se a gente não tivesse isso aqui na Bíblia, e a gente não lesse atentamente, eu diria que isso aqui é conversa de louco. Não, isso aqui é conversa de doido. Porque o que esse verso está dizendo é que os vizinhos do cego, de nascença, viram ele desde pequenininho cego, mendigando, ele era mendigo, ele vivia de esmolas. De repente viram o cego enxergando e falando. Aí diz que os vizinhos, o que eles disseram? Não é aquele cego? Uns diziam assim: é ele. Outros diziam: não é ele, é parecido com ele, mas não pode ser ele. E ficaram naquela discussão a ponto do cego dizer assim: ei, sou eu sim. Não é conversa de doido isso? É conversa de doido por uma razão. Como é que os vizinhos que viram ele desde pequeno e acompanharam a vida desse homem, só porque ele abriu os olhos e está enxergando, ele não foi mais reconhecido? Você engole isso? Tem alguma coisa aqui que a gente tem que entender. Não pode ser só abrir os olhos, porque senão eles não ficariam em dúvida. O milagre foi maior. O milagre foi mais do que abrir os olhos. Houve uma transformação completa, porque este homem mudou vocabulário, vestuário, alimentação, conduta, amizades, lugares, programas, atividades. Ele se comportava de uma maneira tão diferente depois de conhecer Jesus, que os amigos falaram assim: e ele está estranho, talvez seja caso do psiquiatra. Ele mudou muito. Ficaram na dúvida se era ele. E como eu entendo esse verso, porque há 15 anos atrás, os meus amigos de baladas, meses depois começaram a dizer assim: Mauro, você está muito estranho, eu não te conheço mais. Será que é ele? Não, acho que não é o Mauro, sou eu sim. Vocês entenderam o que aconteceu? Houve uma transformação tremenda. Não foi só abrir os olhos e enxergar, foi uma vida inteira transformada. Significa que aquele que está com Jesus nunca mais volta a ser o mesmo. Os seus amigos não são os mesmos, os lugares não são os mesmos, a roupa não é a mesma, muda tudo. É isso que os evangélicos precisam entender, que a transformação é mais do que colocar um decalque no carro: sou de Jesus. A vida tem que estar mudada. Você não pode mais ser visto em bares, em más companhias, em lugares não recomendáveis. Você tem que mudar. Olha o que esse verso está ensinando para nós. A mudança, ela foi uma transformação tremenda, a ponto dos vizinhos não. Eu me lembro, houve uma semana de oração numa outra igreja que eu congregava, e é comum em semana de oração o pastor visitar os membros, é comum. E eu não vou dizer quem, nem como, não interessa, vou contar o fato, não vou citar nomes, mas o fato é real. O pastor comentava que foi visitar essa menina, que é membro da igreja, dos jovens,
Essa menina pediu ao pastor para ir na casa dela, ela fez o pedido. Ela morava sozinha com a mãe e tinha um namorado. O namorado não era cristão. Pastor, eu queria que o senhor fosse me visitar, que eu queria que o senhor conversasse com o meu namorado, ele não é cristão, e eu queria que ele conversasse com o senhor. E o pastor foi. Chegou lá à tarde, estava ela, o menino e a mãe. Daqui a pouco a mãe falou assim, vem cá filha, vem me ajudar a fazer um chazinho, para deixar o pastor sozinho com o rapaz na sala. Aí você tenta imaginar a situação, né? Aquele garoto na sala, o pastor, aí, tá quente, né? Tá. Será que vai chover? Será que é quando não tem assunto? Não tem assunto, fica aquela situação desagradável, um tentando puxar assunto com o outro, não tem assunto entre um garoto e um pastor. E ficaram ali aquela saia justa, até que o pastor começou, cabia a ele, né, puxar o assunto. E aí, como é que é? Me diga uma coisa, ela é sua primeira namorada? Não, já namorei muita menina. Ah, que interessante e tal. Mas você já namorou assim, garotas assim, cristãs, que frequentam a igreja? Não, ela é a primeira que eu estou namorando, assim, é diferente. Ah, e é muito diferente assim das suas outras namoradas? É muita diferença? Ele falou, não, para mim não, é igual. O pastor pensou, acho que o problema está com a menina, né? Se ele acha que ela é igual às outras, não tem diferença entre namorar uma menina cristã e as outras? Deveria haver uma diferença, porque quem anda com Jesus é diferente. Essa menina tem algum problema. É isso que a Bíblia está ensinando para nós. Tem que ser diferente. O cego ficou diferente, ele já não era mais reconhecido. Eu e você temos que ser diferentes. Se você se converteu, os vizinhos do seu prédio continuam achando que você é a mesma pessoa, você tem um problema. Seus colegas de trabalho continuam achando que você é a mesma pessoa, você tem um problema. Porque não pode ser assim. Você tem que ter mudado. Verso 10. Vai entrar. Agora diz assim, perguntaram-lhe, pois, ainda continuam os vizinhos, né? Os vizinhos perguntaram para o cego, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. O que a gente tira de lição do comportamento dos vizinhos? Primeiro, está lá o cego da praça para outra rua, para a praça e volta e está contando a história 1, 2, 3, acho que deve ser a 10ª vez que ele está contando. Ele veio, passou lodo, fui no tanque, lavei, chegou, como é que foi? Ele veio, passou lodo. O cego está contando, está testemunhando o dia inteiro as obras de Deus se manifestando na vida dele. Ele está testemunhando, e cada um que encosta nele ouve. E ele fala de Jesus. Mas os vizinhos levaram o cego para os fariseus. Que lição eu aprendo? Falta de fé. Quantas pessoas, ao invés de verem o milagre, a atuação de Cristo, o milagre revelado na transformação da vida daqueles que são da mesma família, que estão debaixo do mesmo lar, ao invés de encontrarem a mãos de Deus, desconfiam e vão perguntar a opinião dos homens. Eles foram perguntar o que os fariseus achavam. Você pega Jesus e leva para o laboratório, aí você vai perguntar para o professor da faculdade o que ele acha da doutrina cristã. Aí você vai perguntar para a revista Veja, para a novela, para os autores de livros, para os agnósticos, o que eles acham de Jesus. Esses aqui foram perguntar a opinião dos fariseus. Isso aqui são os homens perguntando a opinião dos homens a respeito dos milagres de Deus. Falta de fé. Indecisão. Pessoas indecisas, que recebem a bênção, estão diante dos milagres e não se posicionam. E continuam indecisas. E não decidem nunca. E ficam querendo saber a opinião dos homens a respeito. Essa é a lição que eu aprendo do comportamento dos vizinhos. O que eles tinham que perguntar a opinião de fariseu? Não estão vendo que o cego foi curado de forma milagrosa? Precisa perguntar o que para fariseu? Você não está vendo o milagre? O que você quer ouvir a opinião dos outros? Que testemunho triste. Agora entra o terceiro grupo em ação, os fariseus. Bom, sempre eles, né? Se os fariseus não aparecerem em alguma coisa relacionada a Jesus, sempre tem que ter os fariseus. Agora vamos ver os fariseus. Verso 14. Era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram, como chegar a ver? Ao que lhes respondeu, olha só, vai contar a história pela 15ª vez. Aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Estão falando de Jesus. Esse homem que não é de Deus, porque não guarda o sábado, é Jesus.
Diziam outros: como pode um homem pecador, se referindo a quem? A Jesus, fazer tamanhos sinais ou milagres? De forma que havia dissensão entre eles. Eles estavam discutindo, os fariseus. Uns diziam: esse Jesus não é de Deus, porque ele fez essa cura no sábado, e no sábado não pode curar. Eles meteram isso na cabeça e não há quem tire, que no sábado Jesus não podia curar, porque a cura para eles era a violação do sábado, a bênção era a violação do sábado. Aí outros diziam: mas se ele não fosse de Deus, como é que ele ia fazer esse milagre? Porque só pode fazer milagre quem é de Deus. Então eles ficavam discutindo: é de Deus, não é de Deus? Não, não é porque não guarda o sábado, mas se ele fez o milagre é porque ele é de Deus. E os fariseus estão brigando, e o cego está ali no meio, de braços cruzados, esperando ver que hora vai terminar a briga. O cego está ali no meio da discussão teológica. O cego está ali. Verso 17. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele? Falando de Jesus, né? Visto que te abriu os olhos. Que é profeta, respondeu ele. O cego falou: ele é um profeta para fazer isso para mim. Olha, qual é a lição que eu tiro do comportamento dos fariseus? Os discípulos, cristianismo intelectual, só fica aqui na mente. Os vizinhos, indecisão, falta de fé. Os fariseus, uma palavrinha terrível: legalismo. O legalismo cega. Pessoas que colocam regras acima das pessoas. Pessoas que só conseguem encontrar regras e se confundem. Ou seja, a guarda do sábado era uma coisa, eles transformaram aquilo num fardo, ou seja, perderam o objetivo espiritual da guarda do sábado. Jesus nem milagres podia fazer no sábado, porque eles consideravam quebra do mandamento. Então achavam que Jesus não era de Deus. E aí ficavam naquela discussão, porque colocavam legalismo. Se arrastasse uma cadeira no sábado na areia, eles consideravam isso sulcar a terra, era aragem, isso era quebrar o sábado. Até hoje não usam elevador em Israel, porque consideram quebra do sábado. Legalismo, o legalismo cega. E olha que coisa interessante, o cego ali, o ex-cego, e os judeus, com uma baita de uma catarata espiritual, que cegava espiritualmente muito mais do que a cegueira do ex-cego. Será que eu na igreja sou alguém que tem uma catarata espiritual, que estou enxergando menos do que os, entre aspas, do mundo? Será que eu tenho catarata espiritual? E não vejo. Que lição triste aqui dos fariseus. Mais uma vez a bênção, o milagre de Deus diante dos olhos deles, e o ser humano se perde discutindo bobagem, besteira, periferia. Não conseguem ver a atuação de Deus, o poder de Deus. Eu imagino Cristo vendo aquilo tudo, falei: meu Deus do céu, como o ser humano é triste, é pobre, é difícil. Mas Jesus fala assim: mas eu gosto tanto deles, assim mesmo. Pior é que eu gosto, porque Jesus nos ama. Para acabar, verso 18. Aliás, essa catarata espiritual faz com que a gente machuque às vezes as pessoas. Tem gente que acha que a doutrina, coloca a doutrina acima do amor, e às vezes, mesmo que não queira, machuca os outros com palavras. Não há necessidade. Às vezes você pode ensinar a verdade de Deus sem ofender as pessoas e sem machucar. Eu conheço pessoas que são cristãos assim, mas são pessoas que têm a língua pesada. Você deve conhecer também. Pessoas que às vezes sem querer machucam os outros. Às vezes tem relação familiar, tem pessoas que assim de brincadeira ferem. Só sabem brincar com coisas que às vezes agridem. Só sabem mexer às vezes no complexo do outro. Ficar gozando de uma coisa que para a pessoa aquilo é um complexo. Tem gente que machuca as pessoas brincando. Eu lembro daquela história, né? Da esposa aqui conversando com o marido, aquelas perguntas que só a mulher faz para a gente, né? Amor, o que você gosta mais? Mulher bonita ou inteligente? Aí o cara falou assim: nenhuma das duas, eu amo é você. Quer dizer, nem bonita nem inteligente, né? Burra e feia. Quer dizer, sem querer machuca, né? Foi sem querer, mas a mulher adorou a resposta, né? Burra e feia. Então tem gente que sem querer, às vezes machuca com as palavras, é grosso às vezes sem querer. Verso 18, diz assim:
Não acreditaram os judeus que ele fora cego. Olha, preferiram colocar em dúvida que o cara era cego. Preferiram do que acreditar no milagre. Não acreditaram que ele fora cego e agora via. Enquanto não lhe chamaram os pais. E aqui nós vamos terminar. Os pais são o quarto grupo que entra em ação. Primeiro, discípulos. Segundo, vizinhos. Terceiro, fariseus. Quarto, os pais. Qual é a lição que os pais vão ensinar para nós? O que eu vou tirar de lição para mim? Os pais agora. E os interrogaram. É este o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, ele vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, ele tem idade, falará de si mesmo. Pergunto, os pais estavam sendo sinceros? Os fariseus perguntaram para os pais: esse aqui é o seu filho? É. Ele nasceu cego? Nasceu, isso nós podemos testemunhar. E agora está enxergando? Está. Quem foi que fez essa cura? Olha, que ele era cego eu tenho certeza, que ele nasceu assim eu sei, mas quem o curou eu não sei. Ele é maior de idade, pergunta para ele. Estavam sendo sinceros? Não estavam, e o verso seguinte prova isso, que não estavam. Verso seguinte, verso 22. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade, interrogá-lo. Estava sendo sincero? Os pais estavam sendo? Não estavam. O que eu tiro, qual é a lição para a minha vida deste comportamento? Primeira, como é fácil ser cristão na igreja? Como é fácil ser cristão no sábado? Quando eu venho aqui, encontro um ambiente propício, irmãos com a mesma fé, culto, todo aquele clima, é fácil ser cristão no sábado. O que os pais fizeram é que no momento que eles tiveram que testemunhar de Jesus, eles negaram Jesus. Tiveram medo dos judeus, não queriam ser expulsos da sinagoga. Pergunto, que tipo de cristão eu sou? Prego aqui na igreja, falo de Jesus, estou aqui no sábado, de terno e gravata, aí chega na segunda-feira no meu escritório, eu com as minhas atitudes nego Jesus para não ficar mal com o empresário, cliente meu, para não passar vergonha com ele. Aceito fazer um negócio espúrio, aceito fazer um negócio que não é lícito porque o meu cliente está pagando. Que tipo de cristão eu sou? Que ocupo aqui o microfone para falar de Jesus, mas quando eu estou no meu escritório, meu comportamento é outro. Eu nego Jesus através dos meus comportamentos. Que tipo de estudante é aquele que está aqui na igreja e chega na faculdade, e aí o colega dá a cervejinha e ele, para não ser gozado, ele toma? Ou recebe aquele cigarrinho diferente? Para não ficar mal? Ou vai para a balada, porque os amigos vão? Passa a igreja no sábado na igreja, participa do JA, e sábado à noite ele vai para a balada. Que tipo de cristão é esse? Aqui é um exemplo, negar Jesus. Na hora que eles tiveram que testemunhar sobre Jesus, eles negaram Cristo, porque eles preferiram ficar de bem com os homens, com a sinagoga, queriam ficar bem na opinião dos judeus, mas negaram Jesus. E o filho, o ex-cego, se comportou diferente dos pais? O que vocês acham? Verso 24 e 25 para acabar, os dois últimos versos da noite. 24. Então chamaram pela segunda vez. Segunda vez é modo de dizer. Quantas vezes vocês contaram aqui que já estão perguntando para o cego? Nas minhas contas, fora o que a Bíblia não registra, essa deve ser a 20ª vez que o cego está contando essa história. Está testemunhando o dia inteiro o cego. Chamaram segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Para aqui. Para aqui. Olha que problema na mão dos fariseus. Que a cidade, vocês acham que esse milagre já tinha se espalhado por Jerusalém? O povo sabia? Como é que estava a situação? Estava fácil para controlar? Os fariseus, eles queriam que Jesus fosse aclamado, ou que fosse reconhecido como filho de Deus, eles precisavam colocar areia aqui. Então eles chamaram o cego, o ex-cego, e fizeram uma proposta para ele. Chamaram, vem cá, vamos conversar. É o seguinte, vamos chegar num acordo. Quando te perguntarem o que aconteceu, você dá a glória a Deus, não precisa dizer que foi aquele Jesus. Você fala que foi Deus que te curou, e fica tudo bem, e fica tudo em paz. Fala que foi Deus, e acabou. E é melhor para você, porque você sabe, né? Jerusalém está uma cidade muito perigosa, e você pode sair, uma cidade como essa, às vezes,
Você pode ser atacado, assaltado, ser morto pelas costas, uma facada, uma paulada. Está um perigo essa cidade aqui, né? Você toma cuidado. Um parente seu pode ser sequestrado. Vocês acham que não teve ameaça? Vocês acham que não? Foi numa boa? Ou vocês acham que foi assim, ou você fala isso, ou então nós vamos desaparecer com você. Pensa bem que a proposta é boa para você. E fica em paz. Você não queria um problema para o nosso governo, para a nossa atuação, para a nossa liderança espiritual? Você fala que foi Deus, você não está mentindo, fica bem para todo mundo. Não era uma boa proposta para ele? Não pediram nem para ele mentir. Vamos ver o que ele falou? Verso 25. Ele retrucou: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora... Sabe o que ele respondeu? Ele não foi para casa pensar. Ele não me falou, me dá 24 horas. Ele olhou para os fariseus e falou assim: não tem acordo. Eu vou falar. Você não vai falar não? Eu vou falar. Mas se você falar, eu vou falar. Vou continuar falando. Eu vou sair daqui e ninguém vai calar minha boca, porque eu vou falar. Mas isso não tem quem vai me segurar. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque eu era cego e eu agora vejo. Eu não quero saber da teologia de vocês. Eu não quero saber se vocês acham que curar no sábado é quebra do sábado ou não. Eu não estou me importando, estou pouco me lixando para a discussão teológica de vocês, para o problema de vocês com Jesus, com esse problema de liderança. Eu não estou me importando com isso, eu estou me importando com uma coisa que vocês não estão entendendo. Eu era cego, cara, e eu estou te enxergando, e eu vou falar. E eu vou falar quem fez, e vou falar que foi ele. Nem que eu morra, eu vou falar. Eu vim aqui essa noite para dizer uma coisa só para vocês. Se tudo que eu falei até este momento você não guardar para o resto da sua semana, eu quero que você guarde só uma coisa que eu vim aqui essa noite contar para vocês. Eu era cego e eu agora vejo. E eu vou falar. Enquanto Deus me der saúde, vida e voz, eu vou falar. Espero que Ele me dê coragem também, se os momentos ficarem mais difíceis para falar. Espero que eu tenha coragem, se eu tiver que falar numa situação mais difícil. Espero que Ele mantenha a coragem e a fé. Mas eu tenho que falar, e você também, meu amigo. Você também tem que contar. O nosso testemunho tem que ser esse. Eu vou falar, porque eu era cego e agora eu vejo. Percebe? Você percebe o que é o cristianismo? O cristianismo faz que aquele que talvez estivesse na cegueira da escuridão, da ignorância, quando Jesus abre a visão e devolve a vista, Ele devolve a vista espiritual e devolve uma sabedoria espiritual, que dá uma lucidez, que este homem consegue enxergar o que os fariseus não enxergavam, a lógica do cristianismo, a lógica. Eu era cego e eu agora vejo. Essa é a lógica. Ele me salvou, Ele me transformou, Ele me modificou. É a lucidez que só o Espírito Santo pode dar. O cristianismo, ele é simples, ele não é complicado. Um cego entende, um mendigo entende, o pobre entende, o rico entende. É uma lógica muito simples, e é essa: nós éramos cegos e hoje nós enxergamos. E eu não ouvi ninguém dizer amém. Amém. Cadê a Guga, hein? Amém, turma? Amém, gente? É isso aí, é a lógica do cristianismo. Olha, quero encerrar, já que... O que vocês acham? As obras de Deus se manifestaram na vida desse cego, como Jesus falou? Testemunhou o dia inteiro, e nós estamos 2000 anos depois falando dele. Olha o testemunho desse homem. E nós temos testemunhado na praça, no escritório, na faculdade, na vizinhança, no prédio. Temos? Ou será que a gente está em casa vendo novela? Para encerrar, eu quero contar uma historinha que às vezes ela pega a nossa orelha assim e dá 3 voltas, mas eu vou contar. É para você digerir no travesseiro. Essa é daquelas assim que incomoda a gente às vezes uma semana, 2, um mês. Já ouvi gente cruzar comigo 2 meses depois, falou: Mauro, aquela historinha é encardida, hein? Já contei algumas vezes. É forte essa história do menino paraplégico.
numa cidade do interior, daquelas bem pequenininhas do interior de São Paulo. Sabe aquelas cidadezinhas minúsculas? Paraplégico, sentado na esquina, dependendo de esmolas. Vivia das esmolas. Imagina, paraplégico numa cidade do interior, quase ninguém passa na rua e ele depende de esmola. E os dias se passavam e aquele menino ali no sol, na chuva, até que a senhora que morava na casa ali, ela ficou com pena do garoto e resolveu recolher o garoto. Ela tinha lá um sótão. Ela falou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou reformar aquele sótão, põe o menino para morar ali, pelo menos ele tem onde dormir e tal, e fez isso. E recolheu o garoto e botou o garoto para morar no sótão da casa dela. Não se deu por satisfeita. Viu o garoto ali e falou, bom, eu tenho algum tempinho antes de ir para o trabalho, eu vou começar a alfabetizar esse garoto, ensinar ele a ler e escrever. Antes, sabe o que ela fez? Ela comprou uma cadeira de rodas para que o menino pudesse se dirigir da cama até a janela e pudesse olhar a rua. Comprou com sacrifício ali uma cadeira de rodas. E o menino ficava rodando a cadeira no quarto, ficava olhando a rua, as pessoas. E ela começou a ensinar o garoto a ler. Como ela era uma pessoa assim de bom coração, ela resolveu usar a Bíblia dela para ensinar o garoto a ler. Comprou um caderno, um lápis, e ela fazia assim. Fazia ele ficar copiando os versos bíblicos, e ela ia trabalhar. Aqueles cadernos de caligrafia, que eu nem sei se hoje ainda existe isso. No meu tempo tinha caligrafia. Ainda existe, pastor? É que eu sou do século passado. Tem caderno de caligrafia moderno, né? É no Twitter. E aí, o menino ficava copiando os versos, quando chegava à noite ela corrigia. E assim os meses foram passando, e cada página ele ia copiando. Depois de alguns meses, o garoto estava lendo a Bíblia, o Novo Testamento. E ao ler, ele começou a ler a história de Jesus, começou a compreender, até que ele chegou num ponto da Bíblia, que ele compreendeu a respeito da pessoa de Jesus, da cura, da volta de Jesus, e ele entendeu o mais importante, que um dia ele deixaria de ser paraplégico se ele aceitasse Jesus e queria viver a eternidade correndo no céu. Perfeito. Ao ler a Bíblia, ele conseguiu entender. E aquilo transformou o coração e a vida dele, de tal maneira que, como esse cego, ele precisava contar para os outros, ele não podia se conter. Ele contou para a senhora e queria contar para os outros. Aí ele começou a fazer uma coisa de criança, né? Ela saía a trabalhar, ele copiava o verso, arrancava a folha do caderno, fazia um aviãozinho de papel, aí ele girava a cadeira até a janela, esperava passar alguém, demorava. Quando apontava uma pessoa na rua, ele jogava o aviãozinho com o verso bíblico. Mas o vento desviava o avião, passava, mas ele não desistia. Sentava na cama, copiava mais um verso, fazia o aviãozinho, rodava a cadeira, jogava o aviãozinho quando aparecia alguém, e o vento levava, e assim 1 dia, 2, 3, e o garoto não desistia. Dia seguinte começava com os aviãozinhos, o caderno já não tinha mais folha. Aí um dia ele teve uma ideia, escreveu aquele verso, fez o aviãozinho, na hora que ele ia levar a cadeira para a janela, ele pensou assim, e se eu pedir para Jesus guiar esse aviãozinho? Para quem precisa. Fechou os olhos e fez uma oração de criança. Senhor Jesus, eu queria que o Senhor pilotasse o meu avião e levasse para alguém que precisasse ler esse verso. Abriu os olhos, girou a cadeira até a janela. Nunca demorou tanto para passar uma pessoa na rua como naquele dia. Até que veio um senhor de terno e gravata, o menino respirou fundo, esperou o momento, e aí falou assim, vai lá Jesus, e jogou. E o aviãozinho foi o homem chegando, e o vento, daqui a pouco o aviãozinho veio e bateu no peito daquele senhor, assim, caiu no chão. O senhor se assustou, viu que era um aviãozinho de papel, olhou para cima, viu o garoto, viu que era brincadeira de criança, ia seguir, mas notou que tinha alguma coisa escrita, e o menino dizendo assim, lê, lê. Abaixou, pegou o aviãozinho e tinha ali um verso bíblico. Daqueles que a gente não precisa abrir a Bíblia para ler, tem que estar aqui na nossa mente, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha. Estava lá. O senhor guardou o papel no bolso, foi, mas aquilo começou a incomodar. Falou, mas ele estava com a vida dele desarranjada, cheia de problemas, confusões que ele se meteu, separação, filho com problema, e ele foi pensando assim, mas não é possível, isso está parecendo um recado de Deus para mim. Chegou no trabalho, comentou com um amigo, o amigo falou, ei rapaz, cuidado, isso aí é recado de Deus, isso aí não é coincidência não, hein? Aí, chegou, continuou, recado de Deus, e aquilo foi incomodando ele, no dia seguinte, 2 dias depois, ele começou a falar, será que Deus está me mandando um recado? E conversou com uma outra pessoa, uma outra até que chegou em alguém que tinha uma Bíblia, começou a dar a Bíblia para ele ler, ele leu, começou a ler, foi tomando hábito, foi aprendendo, foi estudando. 1 ano depois, aquele homem estava batizado, convertido. Cidade pequena do interior, ele lembrou do menino.
que começou tudo. Falou, a cidade é pequena, eu acho que eu me lembro da rua, e se eu chegar na rua, eu lembro da casa. Pegou o carro, tinha uma situação financeira muito boa, pegou o carro, achou a rua, falou, tenho certeza, é aquela casa ali. Tocou a campainha, atendeu a senhora. E ele rapidamente contou a história, a senhora falou assim, não, mas esse negócio do aviãozinho, o senhor me perdoe, tá? Aí ele fica na janela com essa brincadeira, se ele importunou o senhor, ele falou assim, não, a senhora não está entendendo. Esse menino foi muito importante na minha vida. Eu preciso falar com ele, a senhora podia chamá-lo? Pede para ele descer que eu queria falar com ele. Ela falou, mas ele não vai poder descer. Aí ele disse, mas por que não pode descer? Porque ele é paraplégico. Ele fica numa cadeira de rodas. Aquilo foi uma bomba para aquele homem, né? Paraplégico? O menino que me mandou aquela mensagem é paraplégico? E aí ele falou assim para ela, a senhora me permite que eu suba então para falar com ele? A mulher estranhou aquilo, né? Não conhecia a pessoa, subi na minha casa, mas viu a aflição dele e falou, tá bom, o senhor pode subir. Quando ele chegou no sótão, estava o menino na cadeira de rodas, no meio do quarto, aquele monte de aviãozinho em cima da cama, aquele garoto magrinho, branquinho, sem pegar sol, olhando para ele. Ele olhou para o garoto, ficou emocionado e falou, menino, você não tem noção do que você fez. Você foi um instrumento que mudou minha vida. E o garoto ficou olhando sem entender e disse assim, olha, eu preciso fazer uma coisa, senão eu não vou ter paz. Eu queria que você pedisse a coisa seu maior sonho. Eu tenho uma situação financeira boa, eu quero realizar o seu maior sonho. Peça o que você quiser. Qualquer coisa eu tenho condição de te dar, para que eu tenha paz na minha vida. Agora que eu estou te conhecendo, se eu não fizer alguma coisa para você, eu não vou conseguir viver. Peça o que você quiser, qualquer coisa. O garoto olhando para ele assim, assustado, não pensou um minuto. Qualquer coisa ele não pensou. O menino olhou para ele e falou assim, eu queria tanto morar numa rua mais movimentada que passasse muito mais gente. Nós temos pernas, braços, carro alguns, ônibus, metrô, saúde. Eu quero perguntar para você antes de ir para casa, qual foi a última vez que você jogou um aviãozinho? Talvez você esteja pensando assim, Mauro, mas eu não sei pregar. Eu acho que você não entendeu a história. O garoto fez o aviãozinho, mas pediu para o piloto do universo conduzir. Não importa se você não sabe fazer aviãozinho, eu não sei fazer aviãozinho de papel. Se eu fizer, o meu não vai voar. Nunca fui bom nisso. É capaz de meu aviãozinho ter asa quebrada, eu não sei como é o seu avião, o meu é defeituoso. Mas esse menino pediu para o piloto do universo, pega o seu aviãozinho do jeito que ele for, pede para o piloto do universo pilotar, e você vai ver o que ele faz com o teu aviãozinho. Lá na eternidade, você vai ter o prazer de ver Jesus chegar, trazer alguém para te apresentar e falar assim, sabe quem é esse aqui? Esse aqui foi aquele aviãozinho que você fez e eu pilotei. Quando você sair daqui, o pastor vai orar agora, eu vou pedir ao pastor para subir e orar por nós. Eu queria que desde já você fosse pensando, para quem você vai mandar o seu primeiro aviãozinho? Hoje à noite ou amanhã, logo cedo. Mira em alguém, seja quem for. Faz como o menino, fecha os olhos e fala, vai lá, Jesus. Depois você vem contar aqui para nós o que Jesus fez. Que Deus te abençoe. Você tem a oportunidade de, domingo, né, jogar um aviãozinho. Não é verdade? Não esqueça de dar o seu nome lá embaixo. Querido Pai Celestial, te agradecemos pela mensagem de hoje. Como o Mauro, posso também dizer, e tantos outros que estão aqui, eu era cego, mas agora vejo. Graças ao poder maravilhoso do amor de Jesus. Pai querido, que saímos daqui com esse mesmo empenho que Jesus tinha e tem por nós. Guarda-nos, livra-nos, nos dê uma boa noite de repouso, em nome de Jesus.